a força centrífuga tem como principal consequência a modificação da aceleração da gravidade. Uma pequena modificação na aceleração da gravidade, em que há uma pequena redução na componente do vetor aceleração da gravidade radial, vertical, né? Radial a contar do centro da Terra, e aparece também uma pequena componente transversal, mas ambos os efeitos são pequenos. A modificação é da ordem de 300 vezes menor do que a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A força de Coriolis, que é este termo na equação de movimento de uma partícula relativamente ao referencial girante da Terra, produz uns efeitos interessantes que nós gostaríamos de discutir aqui em dois casos. A influência da força de Coriolis na queda livre de um objeto em direção à superfície da Terra, e o exemplo mais famoso, que é o do pêndulo de Foucault. Relembrando, o sistema de referência adotado num ponto da superfície da Terra está indicado aqui, sistema de eixo x, y, z. O eixo z é perpendicular à superfície da Terra, portanto, admitindo a Terra como uma esfera perfeita, né? Esse eixo prolongado passaria pelo centro da Terra. Os outros dois eixos são definidos como tangentes ao paralelo que passa pelo ponto da superfície da Terra e ao meridiano que passa por esse ponto. De modo que o eixo x aponta para o sul e o eixo y aponta de oeste para leste. Então, com esse sistema estabelecido sobre a superfície da Terra, que gira junto com a superfície da Terra, né, nós temos que a equação de movimento de uma partícula qualquer, nesse referencial girante da Terra, é dada por essa expressão aqui, onde T representa uma força qualquer de natureza não gravitacional. A parte gravitacional está aqui toda nesse G efetivo. A velocidade angular da Terra, nesse sistema de eixo x, y, z, tem essas componentes, onde lambda é a latitude do local. Lembrando que latitude é medida a partir do Equador e é positiva no hemisfério norte, variando de 0 até π/2, e negativa no hemisfério sul, indo de 0 até menos π/2. Nós vamos ver que certos efeitos dependem do hemisfério em que se está. Então comecemos com o problema da queda livre de uma partícula a partir de uma certa altura e vamos estudar o efeito produzido pela força de Coriolis. Então vamos examinar primeiro o efeito da força de Coriolis sobre a queda livre de uma partícula sob a ação da gravidade. Então, imaginemos a seguinte situação. Uma partícula cai livremente a partir do repouso de uma certa altura h. A força de Coriolis vai produzir algum pequeno desvio no movimento dessa partícula. Se não houvesse força de Coriolis, o movimento seria vertical ao longo do eixo z. No entanto, esta força deve provocar um pequeno desvio nessa trajetória, que nós gostaríamos de determinar quantitativamente. Tá bom? Como o desvio
né, esperamos que seja pequeno, o movimento que essa partícula vai executar durante a queda, ele é praticamente vertical. Tá bom? Então, quando for conveniente, nós vamos fazer algumas aproximações como se o movimento fosse exatamente vertical. Vejamos o seguinte. Como o movimento é aproximadamente ao longo do eixo Z, então a velocidade é aproximadamente... E como o movimento é de queda, né? Por conveniência, vamos descrever a velocidade assim, ó, menos VZ, onde V é positivo. Portanto, a velocidade tem uma componente negativa ao longo do eixo Z, correspondente à queda da partícula. Vamos substituir esta expressão da velocidade na expressão da força de Coriolis. Então veja o seguinte, a força de Coriolis então será 2m menos Vz multiplicado vetorialmente pelo vetor velocidade angular, que tem essas componentes nesse sistema de eixos fixos na Terra. Então vamos substituir o ômega aqui. Menos ômega cosseno de lambda x chapéu mais ômega seno de lambda z chapéu. Ok? Esse produto vetorial z chapéu por z chapéu dá zero. Então isso aqui se reduz a menos 2mv. Bom, tem um menos aqui com menos aqui. Ômega cosseno de lambda. Produto vetorial de z por x. É menos y. Então isso aqui vai dar... Isso quer dizer que a força de Coriolis provocará um desvio da verticalidade da trajetória na direção positiva do eixo y, porque todos esses termos aqui são positivos. Tá bom? Então o desvio provocado na queda livre será na direção y. Direção y é um desvio de oeste para leste. Tá ok? Nós queremos estimar o desvio que vai ser provocado pela força de Coriolis. Para isso nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tratar o movimento vertical como se a força de Coriolis não estivesse agindo, porque é um efeito muito pequeno. Então o movimento vertical é praticamente um movimento de queda livre usual, tá? Então, movimento vertical, ou seja, na direção z. É dado simplesmente pela equação z dois pontos igual a menos g. Onde esse g pode ser tomado como aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque a diferença desse g para o g efetivo é desprezível, tá? Então essa equação aqui dá imediatamente, como a queda é a partir do repouso, vamos fazer logo a integração completa. Isso dá z igual a uma constante, z0, mais um at menos meio de gt2. As condições iniciais são z de 0 igual a h e z ponto de 0 igual a 0, que é queda a partir do repouso. Tá? Se nós fizermos z de 0 igual a h, isso determina esse z0 como sendo h. Z0 é o h. E se nós tomarmos a primeira derivada aqui,
que vai dar A menos GT, e fizermos T igual a zero, vai sobrar A, que tem que ser zero. Então isso aqui dá A igual a zero. Portanto, a parte vertical é Z de T igual a H menos meio de GT2. Agora, se nós tomarmos a derivada dessa equação em relação ao tempo, nós obtemos a velocidade de queda, né? Z ponto de T é menos GT. Isso aqui é igual a esse menos V aqui, tá? Ou seja, V igual a GT, que é o módulo da velocidade de queda, é que deve ser substituído nessa expressão aqui para a força de Coriolis.